Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 1.12 da unidade 1 da nossa disciplina de sinais e sistemas, tá? A questão diz o seguinte: considere o sinal de tempo discreto xn, né, igual a 1 menos esse somatório de k igual a 3 até infinito da função impulso, ó, impulso de n menos 1 menos k. Então isso daqui está mostrando para a gente um sinal xn, né? Determine os valores dos números inteiros m e n0, dessa daqui de baixo, né? m e n0, de modo que xn possa ser expresso como... Então, o que a questão quer é que a gente determine o m e o n0 dessa expressão, dessa função aqui de grau unitário, de maneira que ela fique igual a essa daqui. Então, esse que é o objetivo da questão. Bem, aí como que a gente resolve esse tipo de questão? O jeito mais fácil, assim, para mim, que eu acho que seria o recomendável, é fazer o gráfico de tudo que a gente puder fazer. Então vamos para a resolução. Aqui, ó, eu fiz a mão, tá? Mas eu acho que dá para entender. Essa daqui é a função do enunciado, né? xn é igual a 1 menos o somatório, né, do impulso n menos 1 menos k. E aí, ó, a gente tem que então expressar, vamos tentar expressar essa função aqui na forma gráfica. Fica mais fácil de visualizar o que a gente está fazendo. Primeiro, ó, eu vou expressar o 1. O que é o 1? O 1, né, como a gente está lidando no domínio discreto, esse 1, na verdade, é como se ele fosse vários impulsos de amplitude 1. Tá vendo? Vários impulsos de amplitude 1 para qualquer que fosse o valor de n. Eles são vários impulsos, ó, vem lá do menos infinito até o mais infinito, né, o valor do n. Mas imagina que o 1 é como se o 1 fosse esse somatório daqui, ó. Ele é esse somatório daqui, só que ao invés de começar no k igual a 3, ele começa no k igual a menos infinito, ele vem lá de trás, ó. Então ele na verdade, o 1, ele tem todos os impulsos de amplitude 1, só que em todos os valores de n. Então, como eu falei, imagina esse somatório daqui, só que começando do menos infinito até o mais infinito. E aí o que a questão quer? A questão quer que a gente subtraia, né, desse somatório aqui de menos infinito até mais infinito, a gente vai subtrair esses termos desse somatório daqui, ó, que começa em k igual a 3 até infinito. Então aqui a gente não tem todos os impulsos, a gente só tem uma parte. Aqui a gente tem todos, né? Aqui a gente tem uma parte, aí a gente vai subtrair, vai pegar todos, vai subtrair dessa parte e vai ficar com o resto, né, com o que sobrou. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Vamos só lembrar o que é essa função impulso unitário. A função impulso unitário, ó, que a gente está representando por essa letra, ela é igual a 0 para n diferente de 0 e é igual a 1 para n igual a 0. É esse gráfico daqui, ó. Que termo é esse daqui? É o n, né? Quando esse termo aqui dentro é igual a 0, ela vale 1. Para qualquer outro valor, ela vale 0, tá vendo? Qualquer outro valor, ela vale 0. Ela vale 1 apenas no valor de n igual a 0. Então, isso que a gente sabe sobre o impulso unitário. E aí, vamos fazer o seguinte, tá? Então, vamos começar a desenhar esse somatório aqui, ó. Ele começa com k igual a 3. Então, vamos começar substituindo no lugar do k por 3, né? Porque o somatório ele vai fazer. A gente vai pegar o impulso substituindo por k igual a 3, mais o impulso substituindo por k igual a 4, mais o impulso substituindo por k igual a 5, até k igual a infinito, né? Isso daí vai tendendo a infinito. Então isso daí vai ter termos até o infinito. Aí vamos fazer primeiro aqui, ó, que está aqui embaixo, ó. Fazendo k igual a 3, a gente vai ter, ó, n menos 1 menos 3, que é n menos 4, né? Que é o que está escrito aqui, ó. A gente tem um impulso em n menos 4. O que é? Como que eu desenho graficamente esse impulso em n menos 4? O que a gente sabe? A gente sabe que quando esse termo aqui dentro é igual a 0, o impulso vale 1. Para qualquer outro valor, ele vale 0. Então, o que a gente tem que determinar aqui? Qual o valor de n que vai fazer com que esse termo aqui dentro dê 0? É o n, ó, aqui eu fiz devagarinho, ó, n menos 4 é igual a 0, n igual a 4. Ou seja, quando n é igual a 4, isso daqui dá 0. Significa que o impulso ocorre, ó, em n igual a 4. Ou seja, esse termo aqui, menos 4, o que ele fez foi
deslocar o nosso impulso, que normalmente seria em 0, né? Deslocou ele para 4. Significa que se a gente tivesse aqui um n-5, o impulso estaria em 5. n-6, o impulso estaria em 6. Então, à medida que a gente for deslocando cada vez mais esse nosso impulso, ele vai deslocando para a direita, né? Ah, se aqui fosse n-3, aí seria aqui, né? O n-3. Se fosse n mais 2, o n mais 2 faria com que o impulso ocorresse em -2, né? Então, observa esse termo daqui tem essa função de deslocar o início, né, do nosso impulso, né? O ponto onde o impulso ocorre. Então, aqui, ó, continuando, a gente tem o que é o somatório, né? O somatório vai fazer o k igual a 3, e isso vai dar o n-4, né? E o próximo termo do somatório é o k igual a 4, que vai fazer com que isso daqui fique n menos 1 menos 4, n menos 5, tá vendo? E aí o próximo, mais somatório n menos 6, mais somatório n menos 7 e assim por diante. Graficamente a gente tem isso aqui, ó. Ele começa lá no 4, que foi o primeiro termo, depois o n menos 5 é esse impulso aqui, o n menos 6 é esse aqui, n menos 7 é esse aqui, e ele vai até infinito, né? Então a gente vai ter impulso até n tendendo a infinito. Então esse gráfico daqui, ó, que a gente está desenhando, é o gráfico do somatório, ó, é o gráfico desse somatório. E a gente tem o gráfico do 1, né? O 1 tá aqui, né? O gráfico do 1 é esse aqui. O que a gente tem que fazer? 1 menos o somatório. Então vamos pegar esse gráfico daqui e vamos subtrair do somatório, que é esse gráfico daqui. Fazendo isso, o que vai sobrar? Vai sobrar o termo de menos infinito até 3, né? A gente vai ter o menos infinito, né? Indo esses impulsos lá de menos infinito até o 3. Por quê? Porque do 4 em diante, a gente subtraiu por esse daqui, né? Do 4 em diante, isso vai dar 0. Então, esse gráfico daqui embaixo, ó, ele representa esse resultado. Ó. Ele vem, ó, os impulsos vêm lá de menos infinito até 3. E do 4 em diante, ele vale 0. Então, esse daqui é o nosso x de n. E aí, o que a questão quer que a gente faça? Que a gente tente demonstrar qual é o valor de m e de n0 que faz com que esse degrau unitário se torne essa expressão aqui, ó. Essa soma de impulsos, né, do menos infinito até 3. E aí, né, para isso, então agora a gente vai para a parte 2, né, do problema. Primeiro a gente tem que saber o que é a função degrau unitário. O que é a função degrau unitário? Ela vale 0 para n menor do que 0 e vale 1 para n maior ou igual a 0. Então aqui, ó, o degrau de n, ela vale, ó, vindo lá de menos infinito até menos 1, ela vale 0. Quando chega em n igual a 0, em diante, né, ela vale 1. Então, ó, ela vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, para os valores de n maior ou igual a 0. Beleza? Tá, e aí, ó, vamos só observar o seguinte. O problema é que a gente tem que fazer com que essa expressão aqui se torne essa, né? E aí a primeira coisa que a gente observa é que o x de n, né, que é a expressão que é do nosso problema, ele vem do menos infinito até 3. Ou seja, ele parte do menos infinito até um valor. Só que o degrau, normalmente, o que ele faz? Ele parte de um valor até o mais infinito. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é inverter. Vamos inverter essa função degrau para que ela, ao invés de ir na direção do mais infinito, ela vá na direção do menos infinito, para ficar mais parecido com o nosso x de n, do nosso problema. E para isso, ó, basta que a gente coloque um sinal de menos aqui no nosso n, tá vendo? Ao invés de fazer o degrau de n, a gente vai fazer o degrau de menos n. Fazer o degrau de menos n, né, nessa expressão seria o mesmo que fazer o mzão, né, igual a menos 1. Então, fazendo o mzão igual a menos 1, a gente tem, por enquanto eu estou considerando o n0 igual a 0, né? A gente tem o degrau de menos n, e aí o que vai acontecer? Quando n é igual a 0, isso daqui dá 0, ok. 0 pode. Quando n é igual a menos 1, menos com menos dá mais 1. E degrau de mais 1, né? Mais 1 é o valor positivo, né? Mais 1 é um valor maior do que 0, é um valor positivo. Então, o nosso degrau vale 1. Então, quando n é igual a menos 1, isso daqui fica positivo. Consequentemente, a gente tem o degrau igual a 1. A gente tem a função impulso igual a 1.
Porque no fundo a gente está vendo que o degrau, na verdade, é uma soma de impulsos, né? O degrau, ó, olha para cá, essa função degrau é um somatório de impulsos deslocados, né? Começando lá com... Seria um impulso de n menos k, né? Um somatório do impulso de n menos k. Fazendo k igual a zero até mais infinito, né? Porque aí vai fazendo esses impulsos deslocados. Essa é a relação da função degrau com a função impulso. Então aqui o que a gente tem, né? A gente tem um somatório agora de impulsos que está se deslocando a menos infinito. Por quê? Porque toda vez que a gente colocar um número negativo aqui, ele vai ficar positivo, e quando esse termo aqui é positivo, o nosso degrau vale 1, né? O nosso impulso vale 1, né? E para os valores positivos de n? Quando n é igual a 1, isso daqui vai dar menos 1. E quando esse valor aqui dentro é negativo, o degrau vale 0. Então, ó, do 1, 2, 3, 4, aqui tudo vai valer 0 daqui para frente. O que a gente fez nessa primeira abordagem? A gente fez com que isso daqui ficasse um pouco mais parecido com o x de n. O que falta fazer para, de fato, ficar igual ao x de n? É que aqui a gente está partindo do 0 até o menos infinito, só que o x de n, que é o que a gente quer chegar, né? Ele parte do 3 até o menos infinito. Então basta agora a gente tentar criar um deslocamento aqui. O que a gente tem que fazer? Criar um deslocamento para que isso daqui, ao invés de começar no 0, ele comece no 3, né? E esse deslocamento vai ser justamente o termo n0, que a gente vai introduzir. Então, ó, vem para cá. Se a gente fizer o n0 igual a menos 3, aqui na fórmula, ó, fazendo n0 igual a menos 3, isso daqui vai ficar menos n, porque o m é menos 1, né? Menos n, menos 3 é menos com menos, dá mais 3. Então, menos n mais 3. Esse é o degrau que a gente está olhando, ó. U de menos n mais 3. Para qual valor de n que isso daqui vai dar 0? Que é o ponto de partida, né? O nosso ponto de partida é o 0. E aí, à medida que esse valor aumenta, né? A gente sempre vai ter 1. Mas esse termo, né, dentro do degrau, ele tem que ser 0 ou positivo, né? Então aqui, ó, fazendo n0 igual a menos 3, isso daqui vai dar mais 3, que vai fazer com que o nosso degrau comece em... Ó, isso daqui tem que dar 0. Menos n mais 3 igual a 0. Menos n igual a menos 3, né? Passando mais 3 para o outro lado. Isso daqui n é igual a 3. Olha, se n for igual a 3, menos 3 mais 3, isso daqui vai ser igual a 0. E aí, ó, lembra que esse nosso degrau, né, ele está crescendo, né? Ele está crescendo para cá, ó. Então esse degrau aqui, ele começa em 3, né? Menos 3 mais 3 dá 0. Então ele vai começar em n igual a 3, ó. E se o n fosse igual a 4? Isso daqui ia dar menos 4 mais 3, que dá menos 1. Opa, se esse termo é negativo, o valor do degrau vai ser 0, né? O valor dele vai ser 0. E se eu crescer aqui para a esquerda, né? Como a gente está vendo aqui, faz ele igual a 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 é um valor positivo. Então a gente vai ter o degrau, né? Vai ter o impulso. E menos 1? Menos 1 mais 3 é 2. Tá aqui, ó. 2 é positivo. E por aí vai. Ou seja, o que a gente acabou de fazer, ó? Esse gráfico daqui, ó, que a gente acabou de criar, trabalhando em cima da função degrau, é justamente o gráfico do x de n lá do enunciado, trabalhando em cima daquela expressão lá do enunciado. Então a gente tem que os dois são iguais. O que a gente teve que fazer para os dois ficarem iguais? A gente teve que fazer o m igual a menos 1 e o n0, né? A gente teve que fazer o n0 igual a menos 3. E, portanto, essa é a resposta, né? mzão igual a menos 1 e n0 igual a menos 3. Fazendo isso nessa expressão, a gente obteve o gráfico, ó, que é igualzinho ao gráfico lá do x de n, trabalhando no enunciado. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!